Olá! Hoje estou aqui para conversarmos um pouquinho sobre o terceiro caso de produtos notáveis, que é o produto da soma pela diferença entre dois termos. Então, temos dois termos, por exemplo, x e y. Eu vou fazer o produto da soma deles, x mais y, pela diferença deles, x menos y. X mais y vezes x menos y. Correto? Então, o meu primeiro termo dos dois binômios é x. E o segundo termo dos dois binômios é y. Ficou claro isso? Então, venha cá. Olha, eu tenho aqui a menos b que multiplica a mais b. O meu primeiro binômio, esse é o primeiro termo, que é o a, b é o segundo termo. Novamente, a é o primeiro termo e b é o segundo, porque nós estamos com uma diferença e uma soma, não é? Eu escrevi lá, produto da soma pela diferença, mas como a multiplicação é comutativa, nada impede que eu escreva primeiro a diferença, depois a soma. Então, vamos ver o que acontece? Vamos aplicar a distributiva? Olha, se eu fizer a distributiva aqui, vai ficar assim, a vezes a quadrado, a vezes b mais AB, menos B vezes A, dá menos BA, que é a mesma coisa que menos AB. E menos B vezes B, menos B quadrado. Então, olha só o que aconteceu, gente. Mais AB com menos AB cancela, e o resultado, então, é simplesmente A quadrado menos B quadrado. Ou seja, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Então, olha aqui a regra. O produto da soma pela diferença entre dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, tá? É importante esse caso? Hiper, tá? Esses três primeiros casos, quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença, são os casos mais importantes. Tá? Olha, coloquei aqui para vocês um exemplo. Eu estou precisando resolver essa expressão. O que você nota nessa expressão? Você nota que eu tenho aqui um primeiro termo menos aqui eu tenho um segundo termo. Então, na verdade, você fala, mas você não está confundindo com? Você está ensinando para a gente o terceiro caso e aí é o segundo caso, é o quadrado da diferença de dois termos. Não, fique tranquilo, vamos aplicar o segundo caso que nós vamos chegar também na necessidade de aplicar o terceiro. Olha, então, se eu tenho aqui o quadrado da diferença entre dois termos, qual que é a regra? Quadrado do primeiro, 3 mais 2 raiz de 2 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é 3 mais 2 raiz de 2, vezes o segundo, que é 3 menos 2 raiz de 2. E mais o quadrado do segundo, 3 menos 2 raiz de 2 na raiz e ao quadrado. Tá, então agora vamos começar a resolver. Toda vez que eu tenho uma raiz elevada ao quadrado, ela cancela. Então, nós vamos ter aqui 3 mais 2 raiz de 2. Menos 2 vezes. Isso aqui é um produto de raízes. Se as raízes têm o mesmo índice, que as duas são quadradas, eu posso conservar a raiz e multiplicar os radicandos. Então, 3 mais 2 raiz de 2... que multiplica 3 menos 2 raiz de 2. E mais o quadrado segundo. Esse quadrado cancela a raiz, vai ficar 3 menos 2 raiz de 2. Bom, o que você nota? Mais 2 raiz de 2 com menos 2 raiz de 2, cancela. 3 mais 3, 6, menos 2 vezes... Agora, vamos analisar aqui dentro. Olha aqui. Eu tenho primeiro termo
mais o segundo, que multiplica o mesmo primeiro termo menos o segundo. Isso não é um A mais B que multiplica A menos B? Não é o produto da soma pela diferença? Sendo assim, eu posso usar a regra. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, eu vou escrever quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, menos quadrado do segundo, 2 raiz de 2 ao quadrado. E aí ficamos assim, 6 menos 2. Bem, quem é 3 ao quadrado? 9. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. E 4 vezes 2, 8. E 9 menos 8 dá 1. Raiz de 1 é 1, não é? Então, isto aqui vai dar 1. E 2 vezes 1 dá 2. Então, nós temos aqui 6 menos 2, que vai dar 4. Na verdade, esse exercício caiu numa prova da UEL. E o exercício não pediu o resultado, pedia para a gente analisar esse resultado. Então, perguntava se o resultado era ímpar, se ele era um múltiplo de 3, se ele era divisível por 5 e se ele era um quadrado perfeito. O que é um número quadrado perfeito? É aquele número que tem raiz quadrada exata. Raiz de 4 é 2, então ele é um quadrado perfeito. Ficou bem claro? Deixa eu te mostrar mais uma aplicação muito interessante. Inúmeras vezes apareceu em provas, não só vestibulares, mas também concursos que cobram conceitos até mesmo apenas de ensino fundamental, né? Para que seja resolvido algo assim, ó. Calcule. Calcule isso. Aí você vai parar e vai pensar, nossa senhora, como que eu vou fazer esse número ao quadrado? O outro também ao quadrado, eu vou ficar 3 dias aqui e não vou conseguir terminar a prova, não é? Então, veja bem, eu não estou com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo? Não posso aplicar este caso, esse terceiro caso, no sentido contrário, porque nós sabemos que toda vez que nós temos o produto da soma pela diferença, nós fazemos o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, não é? Ou seja, nós temos isso aqui em mente, A mais B multiplicado por A menos B é A quadrado menos B quadrado. Por que não trabalhar no sentido inverso, não é? Então, se eu trabalhar no sentido inverso, eu vou dizer que eu tenho esse número aqui como sendo o meu A e esse o meu B. Portanto, nós vamos fazer 20.938 mais 20.937, que multiplica 20.938 menos 20.937. Bom, 20.938 menos 20.937 dá o quê? Isso dá 1. E 1 multiplicado por essa expressão dá essa própria expressão. E essa expressão eu posso fazer a operação. Eu vou pegar 20.938 e vou somar 20.937. Então, isso vai dar 15, 7, 18, 1, 4. 41.830, aliás, 875. Vocês viram como ficou fácil? Aquilo que vocês achavam que vocês iam ficar 3 dias fazendo conta, não é? Então, essa é a importância da regra, né?
o produto da soma pela diferença, mas vocês percebam, os binômios têm que ser iguaizinhos, apenas mudando o sinal da operação, né? O produto da soma pela diferença é sempre igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Correto? Até mais!